Olá galera, estamos aqui de novo com um vídeo, dessa vez falando um pouquinho sobre um tema bastante delicado, que são os totalitarismos da época moderna, né? Nós sabemos que já houve vários totalitarismos ao longo da história. No século XVIII, a época das revoluções burguesas, pareceu que daria fim aos totalitarismos. No entanto, esses totalitarismos retornam no século XX e permanecem no século XXI sob diversas formas. Eu vou apresentar aqui algumas considerações de alguns autores a respeito desse fenômeno, né, do totalitarismo. Mas antes, eu quero pedir a você que ative o sininho de notificações, se inscreva, comente e compartilhe os nossos vídeos. Ok? Valeu? Vamos lá. Gente, Alexis de Tocqueville, que é um pensador do século XIX ainda, vai observar a sociedade estadunidense e vai levantar uma tese interessantíssima, segundo a qual o projeto liberal de igualdade entre as pessoas acaba forçando um crescimento do Estado. E esse crescimento do Estado acaba favorecendo uma postura cada vez mais totalitária do Estado, quanto mais esse Estado deseja eliminar as desigualdades. A tese de Tocqueville é de que, à medida em que eu tento eliminar as desigualdades, eu sou forçado a eliminar as diferenças. E forçando, Estado, e forçando a eliminação das diferenças, o primeiro prejuízo que se dá é o da liberdade. Vamos dar um exemplo aqui, né? Imagine que, vou pensar aqui um padeiro hipotético, vou dar um nome aqui para o padeiro Amorim. O padeiro Amorim, um padeiro hipotético, tem uma grande padaria, vende muitos pães, tem muitos empregados, paga relativamente bem os seus empregados, mas aí aparece um outro padeiro que também quer abrir uma padaria no mesmo bairro. Esse padeiro vai esbarrar numa dificuldade. Amorim, sabendo que o novo padeiro está querendo abrir uma padaria, compra todo o lote de trigo da região. E o padeiro fica impossibilitado de agir. Esse padeiro precisa recorrer a uma instância superior que impeça Amorim de fazer. Amorim pode, porque ele tem o dinheiro para comprar. E os vendedores querem o dinheiro. Os fornecedores do trigo querem o dinheiro. Então, só uma instância superior a Amorim e ao novo padeiro poderá impedir que Amorim faça isso. Essa instância é o Estado, a partir de leis, de proibições, de punições, de multas. E assim, o nosso padeiro hipotético consegue abrir sua padaria. Mas ele é um padeiro menor, não tem a mesma quantidade de clientes, ele está começando e tal. Então, os seus empregados vão ganhar menos. Mas aí os seus empregados ficam revoltados, porque eles sabem quanto os empregados de Amorim ganham. Vamos inventar um nome aqui para esse padeiro novo, para não ficar chamando ele só de padeiro novo. Vamos, sei lá, Baiense. Um padeiro chamado Baiense. E aí
esses empregados de Baiense, revoltados com o que estão ganhando, precisam de alguma instância que force o Baiense a pagar o mesmo que Amorim paga. Que instância é essa? O Estado, através de leis, de punições, de proibições, de multas. E aí Baiense começa a pagar o mesmo salário. Os empregados de Amorim, percebendo que os de Baiense, que é uma padaria muito menor, ganham o mesmo que ele, começam a querer ganhar mais. E vão fazer greve. Amorim precisa de uma proteção contra essa greve. E a população vai ficar sem pão. A população precisa de uma proteção contra essa greve. Tem que recorrer a uma instância superior, o Estado. Aí, os empregados de Amorim, revoltados porque não vão poder fazer a greve, resolvem invadir a padaria e tomar a padaria para eles. Amorim tem que recorrer a uma instância. Então, vejam que as relações, na medida em que você está buscando a igualdade, isso é a lógica de Alexis de Tocqueville, acabam gerando a necessidade de uma instância superior. Aliás, John Locke já estava dizendo isso, né, para garantir a propriedade, a liberdade, a vida, né? O que é que eu preciso, né? Eu preciso de leis. Essas leis têm que ser formuladas por um Estado. Thomas Hobbes já tinha dito isso, quando ele fala de um Estado poderoso Leviatã, mesmo princípio, né? O Estado de Thomas Hobbes já é assumidamente absolutista, por razões históricas, né? Outro dia a gente conversa sobre isso aqui. Mas vocês estão percebendo que, à medida em que se tenta resolver o problema das diferenças que geram desigualdades, que não são admissíveis, é preciso recorrer a uma instância superior. Só que essa instância vai ficando cada vez mais forte à medida que você vai, como é que se diz, passando para ela as suas necessidades para que ela as resolva. E esse Estado vai ficando cada vez mais forte e, portanto, mais totalitário. E aí Alex de Tocqueville diz o seguinte: o resultado é que nós vivemos nas sociedades democráticas uma situação em que o grande perigo não são as revoluções, o grande perigo agora são o conformismo. Porque é feito uma espécie de acordo. Bem, o Estado está me dando as coisas de que eu preciso, está me dando a segurança, mais ou menos, mas pelo menos está me dando a educação, mais ou menos, mas pelo menos está me dando emprego, mais ou menos, mas pelo menos está. Eu não vou mexer nisso, não. É melhor assim, não tá bom, mas é melhor assim do que se eu tivesse que estar batalhando cada dia pelo meu. Tem alguém batalhando por mim. E o que é que nos iguala, diz Alexis de Tocqueville no final? Bem, ele diz o seguinte: esse projeto que começou lá nas revoluções burguesas é universal, é progressivo e é inexorável. Ele não vai parar. E ele vai avançando. Essa igualdade vai avançando cada vez mais. E ela tende à universalização. Só que nunca vamos chegar ao estado de igualdade. Por quê? Porque as pessoas não são iguais. Exceto numa coisa. Agora, no desejo de consumo. Então, o Estado vai sempre estar favorecendo a ilusão da possibilidade de consumo para todas as pessoas, claro, cada um segundo nível, mas o importante é que todo mundo se sinta capaz de consumir.
Tanto que, se vocês prestarem bem atenção, hoje se fala mais no direito do consumidor do que no direito do cidadão. E os direitos do cidadão, no fim das contas, acabam sendo direitos de consumir. Consumir educação, consumir moradia, consumir saúde. Então, veja como as coisas, né, vão... como tem uma lógica nesse pensamento de Alexis de Tocqueville. E ele vai dizer, a população, por conta do individualismo, foi relegando ao Estado o cuidado da coisa pública e eu cuido do meu. E isso vai fazer com que, paradoxalmente, os indivíduos acabem formando uma massa, que é essa massa controlada ideologicamente pelo Estado. Essa massa não é mais controlada pela força, ela é controlada pela ideologia. Ela está convencida de que esse Estado democrático, entre aspas, é melhor. Esse Estado de igualdade, com todas as suas tensões, é melhor do que um Estado revolucionário, do que uma sociedade revolucionária. E Alexis de Tocqueville vai dizer que isso é feito de modo sutil. Esta admissão de qual é o melhor modo de estar na sociedade é feita de modo sutil. É feita, ele está falando no século XIX, sobretudo pelos escritores, que vão moldando o modo de pensar das populações. Bem, e aí vem os jornais, e aí, contemporaneamente, a gente pode dizer, virão todas as pessoas que produzem conteúdo na internet. E, segundo Alexis de Tocqueville, tudo isso é racionalmente administrado pelo Estado com a intenção de manter as pessoas tranquilas, submissas, obedientes. Por isso ele vai dizer que o maior perigo hoje não são as revoluções, o maior perigo hoje é o conformismo e essa ideia de que consumir basta. Refletindo sobre estas ideias de Alexis de Tocqueville, Ortega y Gasset vai, já no século XX, discutir um pouco o conceito de massa. Massa é um conceito que precisa ser bem entendido. Karl Marx usava massa num sentido muito interessante, a massa como a massa de pão, a massa que cresce, que muda, que alimenta, né? Então a massa para Karl Marx é a massa revolucionária. A massa para Alexis de Tocqueville é a massa amorfa, essa massa que está acomodada. E para Ortega y Gasset, a massa é o conjunto das pessoas que apresenta uma série de características bem determinadas, e aí é preciso deixar bem claro, a massa de Ortega y Gasset e de Alexis de Tocqueville, diferentemente da massa de Karl Marx, não é a massa do proletariado, a massa revolucionária. A massa para esses homens é o conjunto das pessoas que, não importa em que estrato social estejam, não percebem que o Estado é o grande articulador e tem algumas atitudes. Por exemplo, vai dizer Ortega y Gasset, o homem médio, como ele chama, né? O homem massa, o homem médio, é um homem vaidoso, egoísta, que só pensa em ter direitos, não pensa em ter deveres,
não quer pensar sobre as coisas que diz, está sempre filiado a alguma ideologia à qual adere cegamente, escolhe um líder e acredita que esse líder está sempre certo e não o questiona, não admite que pessoas pensem diferente daquilo que ele aprendeu a pensar, não produz ideias próprias, mas repete as ideias que os produtores de ideias já colocaram nele. Então vejam que esse homem massa de Ortega y Gasset é muito parecido com essas pessoas que nós conhecemos contemporaneamente, que estão filiadas a uma bolha, seja ela de direita, seja ela de esquerda, seja ela de centro, e que não aceitam sentar para discutir racionalmente. E não aceitam por quê? Porque elas não querem a sua parcela de dever, elas só querem a sua parcela de direito. Ortega y Gasset diz que essas pessoas são tudo que o Estado precisa para continuar sendo totalitário, numa sociedade pretensamente democrática. E falando ainda de totalitarismo, Hannah Arendt vai fazer um estudo sobre como o totalitarismo não democrático aparece no século XX, né? E aí ela se ocupa de dois grandes fenômenos, né? O totalitarismo soviético e o totalitarismo nazista, que foram, ao contrário do que pensava Alex de Tocqueville, foram resultados de revoluções, né? Nesse contexto em que ele acreditava que não haveria mais o perigo das revoluções. Então veja, a Hannah Arendt vai dizer que tanto o Estado nazista quanto o Estado soviético surgiram pretendendo ser a melhor coisa para a sua população. E, de novo, o que é que eles fazem? Suprimem as liberdades, instalam o terror em nome de um projeto. Veja só, que eles não consideram, não existe um totalitarismo do bem e um totalitarismo do mal, diz Hannah Arendt. Porque todos os totalitarismos se pretendem do bem. Só que a primeira coisa que eles fazem para evitar que o mal continue ocorrendo é a supressão da liberdade, criando nos indivíduos a ideia de que eles são os grandes olheiros da sociedade e que eles devem observar quem é contra a revolução para denunciar, e que a pessoa deve desconfiar inclusive de si mesma, de suas próprias ideias, pelo medo de estar do lado errado da história. Então Hannah Arendt diz que o totalitarismo é terrível, porque ele destrói a confiança da pessoa até em si mesma, e em nome de um projeto universal, totalizante, pretensamente bom. No mesmo caminho dessa discussão, o Camus, Albert Camus, vai dizer, já no século XX também, vai dizer que o revolucionário é uma pessoa que acredita plenamente que só pela revolução a gente consegue transformar a sociedade. Só que ele vai acabar cometendo, segundo Camus, o erro de acreditar que está tão ruim que eu posso fazer tudo que parece ruim
para eliminar aquele estado, aquele modo de estar da sociedade. Tem um trecho de 1984 que é bem elucidativo deste pensamento de Albert Camus. O protagonista da história, né, é um livro escrito por George Orwell. O protagonista da história vai ter um encontro com um revolucionário, né? Eles estão num estado totalitário, né? E tem um revolucionário querendo... não tem um revolucionário, tem um homem que não está satisfeito naquilo ali. Então, ele é chamado clandestinamente para um lugar onde tem um grupo de pessoas que pensam como ele. E uma das perguntas que é feita a ele é a seguinte: você seria capaz de jogar ácido no rosto de uma criancinha em nome dessa revolução que nos livraria desse estado de opressão e de supressão da liberdade, tal? E ele diz sim. Ou seja, em nome dessa liberdade que você pretende, você seria capaz de fazer o que nós estamos vendo que eles estão fazendo conosco, ou até pior? E ele diz sim. Né? É um livro que vale a pena ler, inclusive pelo desfecho, pelo modo como a coisa acontece. Então veja, Raymond Aron está colocando de novo, né, o problema da revolução que vai dar origem, segundo ele. Né? Veja só, tanto Ortega y Gasset, quanto Raymond Aron, quanto Camus, estão pensando a atitude revolucionária como aquela atitude que vai dar origem a fenômenos como o do nazismo, como o do comunismo socialista, ou seja, a destruição desse Estado liberal democrático que Alexis de Tocqueville já disse é totalitário. Mas aí existe uma diferença de matiz que a gente precisa ficar atento, né? Que Alexis de Tocqueville, que é anterior, está dizendo: olha, já vivemos sobre um totalitarismo, só que é um totalitarismo em que o consumo não nos permite perceber que estamos dominados. A dominação é ideológica, é sutil. Raymond Aron, Hannah Arendt, Albert Camus estão dizendo que existe na Itália também, né? Na Itália de Mussolini, na Rússia soviética, na Alemanha nazista, existe um totalitarismo que se impõe pela força, que é ostensivo, que suprime as liberdades ostensivamente. Então, se a gente olha com bastante cuidado, né, numa comparação desses pensadores, a gente é convidado a ver, a pensar que não se está propondo um sistema melhor ou um sistema pior. O que essas análises nos permitem perceber é que cada autor está vendo que, no fim das contas, as grandes nações, as grandes massas estão submetidas a um poder que nos tira a liberdade. O pensamento liberal tem tentado se opor a experiências como a do comunismo, como a do nazismo, né? Pelos horrores que eles
estabeleceram, né? E esses pensadores estão dizendo o seguinte: veja, os caminhos que foram tentados para nos livrar dos problemas criados pelo crescimento do Estado liberal não deram certo, porque no fim das contas eles acabaram reproduzindo de maneira talvez até mais grave as mesmas distorções, mesmo quando o discurso deles vai ser o discurso de que agora nós temos mais igualdade, agora nós temos mais equilíbrio, mas esses autores fazem a denúncia de que essa igualdade, esse equilíbrio, essa harmonia é puramente ideológica. Como, aliás, já Alexis de Tocqueville denunciava que a pretensa igualdade das sociedades democráticas também é ideológica. Então, vejam que nós ainda estamos com aquele desafio que quase em todos os vídeos eu lanço para vocês. Precisamos pensar uma sociedade em que nós não sejamos os fantoches daqueles que decidem o poder. Qual a saída? Estamos aqui para pensar isso, né? E eu aguardo ansiosamente sugestões. Um beijo, galera mortal. Até a próxima. Tchau, tchau.